Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os meus irmãos, né? Que a paz e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações, hoje, amanhã e eternamente. Amém. Meus amigos, meus irmãos, seja bem-vindo, né, no nosso canal. Mais uma vez, é o segundo vídeo, nosso canal que tem estamos buscando, né, procurando entender e seguir as Escrituras. As Escrituras que eu falo é a palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, é a nossa Bíblia, é o nosso caminho, né, para a vida eterna. Através dela conseguimos entender o desejo, a vontade e a ordem do nosso Deus Todo-Poderoso, para que possamos achar o nosso caminho através dessa palavra. Nosso segundo vídeo, né? Meu nome é Murilo Souza Vieira. Vamos fazer uma breve oraçãozinha para que Deus possa tocar em nossos corações, para que possamos entender a palavra dele, né? Vamos fechar os olhos. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo e Espírito Santo, nos perdoe dos nossos pecados, nos perdoe das nossas falhas. Através dessa palavra, Senhor, mostre-me, Pai, da tua palavra, do teu livro, o teu ensinamento e o teu comando, Senhor. Que o Espírito Santo possa tocar em nossos corações, abrir nossos olhos, abrir nossos ouvidos, Pai, para que possamos entender verdadeiramente a tua palavra e que nosso coração possa abrir para que possamos seguir o teu caminho e a tua vontade e o teu desejo, Senhor. Que o teu caminho, a tua vontade e o teu desejo é que é bom, Pai. Através disso, abriremos espaço, abriremos a porta, Pai, para que o Senhor entre em nossas vidas, Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo diz: estou à porta e bato. Basta nossos corações buscar e abrir esta porta para que o Senhor entre em nossos corações, entre em nossas vidas, esteja conosco e nos edifique. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. Amém. Obrigado, meu Deus, e que tudo seja louvado e glorificado pelo teu nome verdadeiro. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Vamos buscar, né, a nossa palavrinha. E que nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo possa tocar em nossos corações. Vamos lá? O tema hoje é pecado, né? Vamos entender um pouquinho do pecado. Vou fazer igual fiz o primeiro vídeo, né? 5 perguntinhas. Estou andando um pouco mais ligeiro, é para não ficar grande igual o outro. Fazer 5 perguntinhas e dessas 5 perguntinhas vamos ler alguns versículos para a gente tirar o entendimento, ok? Vamos lá, primeira pergunta. De onde vem o pecado? De onde vem o pecado? Segunda pergunta: por que permitimos que Satanás entre em nossos corações? Né? Terceira pergunta: qual a consequência do pecado? Quarta pergunta: como fugir do pecado? Quinta pergunta: como se livrar do Satanás? Vamos entender da onde que o pecado veio? Capítulo e versículo, vamos lá, livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo do 12 ao 17. Vamos procurar a leitura? Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus. Cobrias-te de toda a pedra preciosa, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspis, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Eu te estabeleci como querubim da guarda ungido, e estavas no norte santo de Deus. Andavas entre as pedras afogueadas. Perfeito eras o teu caminho, desde o dia em que fostes criado, até que se achou
iniquidade em ti, na multiplicação do teu comércio. Se encheu o teu interior de violência, e pecastes, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim, protetor entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis de pulso, para que te contemplem. Meus irmãos, esta palavra aqui é como Jesus gostava de falar, né, em metáforas, né? Esta palavra nós temos que tirar o entendimento. Sempre vamos procurar o entendimento de duas formas: entendimento da nossa carne, né, para nós mesmos, que a palavra de Deus ela é feita, ela é levada para os povos de antigamente, para os anjos e para os povos de antigamente. E hoje, esta mesma palavra serve para nos edificar, para que possamos reconhecer nossos erros e aprender e seguir o caminho correto. Então, a mesma palavra que servia para os anjos, que servia para os povos de antigamente, servia do Velho Testamento, serve para nós hoje, do mesmo jeito. Não interessa se foi para a igreja tal, não interessa se foi para um povo tal, não interessa. A mesma palavra serve para mim e para você. Nós temos que seguir esta palavra. Não podemos ler e falar assim: ah, mas esta palavra foi levada para tal lugar e não serve para nós. Não serve, tudo é para nós, para nos edificar. Nós temos que ler e tirar a palavra para nós, certo? Então vamos lá. Eu falo isso porque tem muitas pessoas, muitas igrejas que deturpam a palavra de Deus, usando como desculpinhas, entendeu? E aí modifica a palavra de Deus e chega assim, vamos ver, nesse livro, nesses versículos que eu li, tira 2, 3 para lhe satisfazer, lhe promover, e o resto que eu li não serve para mais nada, porque quebra aqueles dois que faz a gente se engrandecer à frente das outras pessoas, né? E aí isso passa a ser uma doutrina do homem e desvia do caminho de Deus, certo? Então vamos procurar ler tudo por completo para que possamos entender da forma correta. O que isso aqui está querendo dizer? Para você aí do outro lado, quem era o perfeito além de Deus? Deus o criou perfeito, né? Ah, mas tem Adão, mas aqui está dizendo que está no Éden e tal, mas na época Adão não tinha sido criado ainda, porque aqui está dizendo, eras o querubim, vou ver se eu acho aqui, ou seja, tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeita e formosura, estavas no Éden do jardim, com pedra preciosa, únicos, manifestados, aqui, versículo 14. Eu te estabeleci como querubim, a guarda do ungido, e estava no Monte Santo de Deus. Quem era o ungido, né? O ungido era Adão, né? Então ele fez e colocou Lúcifer lá na guarda, né, do Éden, para guardar o ungido. Querubim, aqui era Lúcifer. Ele estava falando de Lúcifer, né? És o selo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Ele tinha tudo isso para ele. Quando Deus o criou, Lúcifer, o criou perfeito, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Todas essas pedras, safiras, o sardio, tudo foi criado para ele, para o engrandecer, para o colocar no lugar que lhe é digno, né? O anjo mais poderoso. E
Versículo 15: perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criados, até que se achou iniquidade em ti. Então, o coração dele começou a modificar, né, a ter inveja de Deus, né? Porque, no meu entendimento, Deus descia para conversar com Adão, né? Então Deus dava atenção, tirava o tempo para ir conversar com Adão. E aí ele ia conversar com quem, né? Ele começou a ter inveja de Deus, porque todos os anjos o adoravam, todos os anjos louvavam. Lúcifer, o querubim, foi criado para o adorar, né? Para o louvar, para o glorificar a Deus. Só devemos adorar, glorificar, levar a nossa palavra somente para Deus, para mais ninguém. Entendeu? É a palavra de Deus. E aí Lúcifer cresceu no seu coração a inveja, né? Da onde você está tirando isso, Murilo? Vamos lá. Tá aqui, né? Na multiplicação do teu comércio encheu o teu interior de violência e pecastes pelo que te lançarei profanamente fora do monte de Deus e o farei perecer, ó querubim. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompendo-se da tua sabedoria por causa do teu resplendor. Da onde que você está tirando isso, Murilo? Que ele ficou com inveja, que ele queria tomar o lugar de Deus, que ele queria tomar o trono de Deus. O pecado começou na inveja, na usura, na ganância de tomar o que é do outro, né? Lúcifer queria tomar o que era de Deus, o seu trono. A adoração ele queria trazer para ele e não para Deus. Da onde você está tirando isso, Murilo? Vamos lá para Isaías, capítulo 14, versículo 12 ao 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizia o teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Tá entendendo? Lúcifer se encheu no seu coração de subir aos mais altos das nuvens, acima das estrelas de Deus. O que significa acima das estrelas de Deus? Deus é luz. Ele queria estar acima da luz de Deus. Ele queria estar acima de Deus. Aquela adoração, aquele louvor que os anjos faziam, que os anjos contemplavam com Deus. Ele queria para ele queria que Deus o adorasse. Ele queria estar acima, tomar o lugar de Deus. E Deus falou com ele: tudo serás levado à cova. Contudo, serás levado à cova, o mais profundo abismo. Esse contexto aqui é para outro debate, parte do abismo, tudo, da criação da Terra, né? É tudo muito complexo, eu não tenho entendimento de tudo. Estou passando para vocês o meu entendimento através da escrita, né? Então, o pecado, ele veio de Lúcifer. Lúcifer foi o primeiro ser pecador. Lúcifer não era um homem. Era um ser espiritual de luz, o mais perfeito, o mais belo, o mais inteligente, abaixo de Deus, comparado com os outros anjos. Então, vamos levar ao patamar Deus e os anjos. Nos anjos, ele era o mais perfeito, o mais belo, o mais poderoso, mais inteligente. Ele era coberto de ouro, andava só sobre cima das pedras preciosas. Ele estava ali como comandante
do exército para proteção. Ele louvava, ele glorificava a Deus e ele queria tomar o lugar de Deus. Inveja, usura, ganância. Vamos lá para... Pronto, o pecado chega ao homem, né? Como que o pecado chegou ao homem? O Lúcifer estava ali, no Éden, para proteger quem estava no Éden, que era Adão, né? Gênesis 3, capítulo 3, versículo 1 ao 7. Capítulo 3, 1 ao 7. Precisa ler isso tudo. Vamos lá. A queda do homem. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher, a serpente: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Então, Lúcifer, ele estava no jardim do Éden, né? Como disse, para a proteção. Com toda aquela inveja, com toda aquela usura, com tudo aquilo que ele queria tomar o lugar de Deus, ele pecou, ele fez as coisas erradas dele e transmitiu o pecado para o homem, para distorcer, para acabar, destruir o que Deus criou, belo e perfeito, né? Então, ele não foi diretamente para Adão. Adão era cheio de luz, ele não conseguia chegar, não conseguia romper a luz que Adão tinha com Deus, porque era grande, né? E aí ele foi para a mulher. Vamos lá. É assim que Deus disse: não comerás no jardim. Respondeu a mulher, versículo 2, né? Respondeu a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem neles tocareis, para que não morrais. Deus, quando ele passou essas orientações, ele passou essas orientações para Adão, não para Eva. Deus criou Adão, depois, lá na frente, com ninguém sabe quanto tempo depois, provavelmente muito tempo, Deus fez Adão dormir e criou Eva. E aí Adão passou as orientações para Eva, né? O meu entendimento, porque a Bíblia não tem aqui dizendo que Deus passou a orientação para Eva, né? Então, eu entendo que Adão tinha autoridade para colocar o nome dos bichos, para tomar conta, parar a terra, para tal, isso e aquilo. Então, ele passou as orientações para Eva, né? E aí, Eva, da forma que ela entendeu ali, ela falou, né? Nem nele tocareis, para que não morrais. A serpente, é aí que eu vou pegar, que ela não tem todas as informações da forma correta, 100% correto. Então eu vou enganá-la. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Ou seja, ela implantou uma pergunta, a resposta veio de uma forma um pouco diferente, e aí ela plantou uma dúvida: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha o coração do homem como é que é, né? Lúcifer, ele queria ser como Deus, ele queria estar acima de Deus, ele queria ser adorado. E esta mesma vontade ele tenta implantar no coração do homem, ou seja, da mulher aqui. E ela, poxa, se eu comer do fruto, eu vou ser como Deus? Aquela curiosidade, né? Conhecer o bem e o mal, que isso? Não sabia. Só sabia o que era bem, o coração era puro, só tinha pureza no coração, não conhecia nada de ruim, nada de mal.
tendo essa dúvida, implantando essas coisas e dando confusão na cabeça, mostra, né, que ela não estava 100% conectada com Deus, dentro daquela pureza toda, porque a mulher ela não veio de Deus, o homem veio de Deus, a mulher veio do homem, né? Então, ao meu ver, tem um pouco ali de fraqueza, senão não cumpriria o que Deus gostaria, né? Vendo a mulher, aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido. Algumas traduções em que estava com ela e ele comeu. Né? A gente tem que tomar cuidado com as Bíblias que a gente lê. Não devemos ter somente uma Bíblia, somente uma tradução, porque a gente pode estar entendendo e interpretando da forma errada. Através desta Bíblia que eu estou lendo, está dizendo aqui que estava com ela e ele a comeu. Então a serpente estava conversando com Eva, fazendo essa enganação toda, e Adão estava junto com Eva nessa Bíblia. Nas outras Bíblias não diz isso. Né? Deixa eu buscar uma aqui. Vou buscar essa daqui. Bíblia de Estudo, ACF, Almeida Corrigida Fiel. Não é? Vamos pegar a tradução dela. Estou aqui em Gênesis 3. Não posso fazer isso em todos os livros e versículos com vocês, porque senão fica muito grande, né? Versículo 6, 3. Capítulo 3, versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também seu marido, e comeu, e ele comeu com ela. Né? Você vê que aqui não diz que estava com ela. Os dois ambos estavam no paraíso, né? Mas não significa que estavam no mesmo lugar. Nessa que eu li aqui, que é a Thompson, né? Tá com a tradução, né? Que estava com ela. Estava com ela, estava no lugar ali junto com ela. A de cá disse que deu ao seu marido e ele também a comeu. O deu ao seu marido pode ter sido depois, que é o meu entendimento, né? Não sei se é o seu, comenta. Se você tem um entendimento diferente do meu. Vamos ver essa daqui. Só para a gente tirar uma dúvida. Essa é a Bíblia de Estudo Interlinear, né? Então essa daqui ela vem no hebraico e no português. Ela tem o hebraico, tem a tradução, creio eu, né, que tem a tradução original, direto do hebraico, né? E tem duas novas traduções, a NAA e a NTLH, né? Cadê capítulo 3? E viu a mulher que boa a árvore como comida, e que ânsia esta para os olhos, o que se deseja a árvore, para compreender, e pegou dentre o fruto dela e comeu, e deu também para o marido dela. Com ela ele comeu. Né? Nessa daqui a gente lendo,
não tem o entendimento de que ele estava ali naquele momento, exato momento, quando a serpente estava conversando com ela, né? E comeu. Então nós temos que ter duas, três, o ideal é três, com traduções diferentes, entendeu? Eu tenho esta, a nova Almeida atualizada. É uma versão diferente, com as palavras que dá mais facilidade para que você entenda o texto. Mas isso pode mudar um pouco a forma da linguagem original da Bíblia e o seu entendimento pode vir um pouco distorcido. A Topson, ela é Almeida edição contemporânea, né? A A outra que eu li é a ACF, Almeida Corrigida Fiel. Eu tenho a Genebra, eu tenho a Bíblia Thomas Nelson, que é a NVI, Nova Versão Internacional. Né? Eu tenho a Genebra, né? A Genebra, ela é o quê? Rapidinho aqui. Almeida revista e atualizada, né? Eu tenho a BKJ também, 1611, revista e atualizada, né? Então, nós temos que ter algumas bíblias de formas diferentes e traduções que venha para você venha estudar uma parte ou a outra e tentamos buscar, né? Tentamos buscar mais próximo possível da original, para que possamos entender 100%. Nunca entenderemos 100%, mas possamos aproximar o mais alto possível nível, o mais alto nível possível do entendimento correto da Bíblia, certo? Vamos lá, voltar aqui, né? Segunda pergunta: por que por que permitimos que Satanás entre em nossos corações, né? Vamos lá? Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Vamos ver? Não estou dizendo que a Bíblia ela vem com a escrita errada. Eu estou dizendo que às vezes quando se modifica uma palavra ou outra, a forma de entendimento podemos interpretar da forma errada. Então é bom que possamos ter hoje duas, três, pelo menos três para você comparar. Você lê uma, duas, três, e dessas três, duas que chega mais próxima ali do entendimento, você coloque o entendimento no seu coração, para a gente não ler só uma e acabar tendo um entendimento meio controverso, né? Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. O que a serpente fez com Eva. Colocou uma duvidazinha e o próprio desejo dela, entendeu? Viu que era boa a fruta, que era boa para se comer, pegou e comeu. Depois, havendo esse desejo conhecido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte, né? O nosso próprio desejo do nosso coração, né? Traz pensamento pecaminoso. Pensou, pecou. Depois de Jesus, porque assim, Jesus ele não eliminou as leis. Ele veio e complicou mais ainda. Ele levantou o patamar das leis. Nas leis você tinha que executar. O seu homem olha para uma mulher e a deseja sexualmente, ele já pecou. Se a mulher olha para um homem e ela o deseja sexualmente, ela já pecou.
Então o negócio, né, ficou feio para nós. Vamos lá? 1 Pedro, né, capítulo 5, versículo 8 e 9. Sede sóbrio e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, fugindo como leão, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Vocês me perdoam, às vezes eu erro aqui a letra, porque eu tô com as vistas ruins, eu tenho que comprar um óculos. Tenho que fazer meu exame de vista e comprar óculos, eu tô com as vistas horrível. E aí às vezes atrapalha um pouco as palavras, né? Então, vou ler aqui novamente. 5, 8, 9. Sede sóbrios e vigiai. Tomar cuidado com a nossa bebida, com a bebida alcoólica, né? Graças a meu Deus, eu tenho aqui uns 5 anos aí que não. Quase 5, né? Quase 5 anos que não tomo mais nenhuma bebida alcoólica. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele não anda muito escondido não, ele anda muito aberto, porque nós estamos aqui no mundo hoje atrás de muito pecado, né? E o pecado se tornou normalizado hoje. É, Na maioria das igrejas permite muitas coisas que banaliza e aí traz as coisas erradas, tipo de vestimenta, a forma de agir com as pessoas, a forma de falar, a várias doutrinas aí que são coisas pecaminosas e estão sendo feitas dentro da igreja como coisas normais. É, não vamos entrar muito dentro desse mérito, não, né? Então, assim, dentro da igreja está assim, imagine fora, né? As músicas que estamos ouvindo por aí o tempo todo. A música entra dentro de nossa casa através dos vizinhos e acaba trazendo coisas ruins para nossa vida. Tá se tornando cada dia mais difícil viver perto de pessoas, né? Vamos para a terceira pergunta. Qual a consequência do pecado? Essa que é mais dolorosa. Vamos ver Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui para nós, essa árvore do bem e do mal é o pecado, né? Não é mais a árvore do fruto para pegar o fruto e comer, hoje é o pecado, né? Permanecermos do pecado, morreremos. Mas não é a primeira morte, é a morte eterna, né? Então vamos ter que tomar muito mais cuidado com isso. Vamos ver Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Morte, eu digo, morte eterna, né? Não é a primeira morte. A primeira morte, a maioria irá morrer. Tem pessoas que não irá morrer a primeira morte. Quando Jesus retornar, ainda estará crentes, ainda terá crentes vivos. Então não morrerá, né? Quem morre em Cristo tem a sua vida eterna. Isso é só Cristo que vai dizer se eu e você, caso morrermos antes de Cristo retornar, né, teríamos morrido por ele ou não, né? Isaías 59, versículo 1 e 2.
versículo 1 e 2. Certamente a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Contudo, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ou seja, o nosso pecado, o pecado que a gente faz constantemente, e não temos reconhecimento do nosso pecado, e não reconhecemos e não pedimos a Deus perdão pelos nossos pecados, e continuamos pecando em cima do pecado, em pecado, ele nos afasta de Deus, e cobre a face de Deus, e Deus não consegue nos ver, não consegue nos ouvir, e aí ele não consegue se aproximar de nós, porque o pecado é escuridão, e a escuridão afasta a luz. Quanto mais a luz se afasta, mais Deus se afasta, porque Deus é luz. E se nós pecamos, nós entramos na escuridão e Deus não consegue chegar. Ah, do Murilo está dizendo que ele não pode chegar, ele pode. Ele pode ultrapassar a escuridão e lhe tirar, mas ele nos deu o livre-arbítrio. Então nós é que escolhemos se queremos pecar e continuar pecando e continuar afastando de Deus. É nós que escolhemos se Deus encosta em nós ou não. Ele nos deu esse poder, essa autoridade. Então a palavra de Deus ela não muda. Ele nos deu. Quem decide se Deus chega na nossa vida ou não somos nós mesmos. E não Deus. Ele pode, mas ele não vai, porque ele não vai de contra a palavra dele. Ok? Vamos lá. João, capítulo 3, versículo 16 e 18. João 16 ao 18, 3, 16 e 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que conhecesses o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Né? Dentro de todo o nosso erro, toda a nossa falha, Deus ainda nos enviou Cristo. E Cristo se entregou 100% pelos nossos pecados para nos salvar, para nos limpar, nos purificar e abrir uma porta para que possamos chegar a Deus. Né? Antes de Jesus não tinha isso. Né? Todo mundo hoje pode alcançar a Deus por si próprio. Basta se arrepender dos seus pecados, ajoelhar, bater seu joelho no chão, orar e buscar Deus. Jesus está à porta. Ele bate. Basta nós abrirmos. Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 15. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Então, essa é a nossa morte, que é a morte do pecado. Se você continuar pecando, sem se arrepender do pecado, todo aquele que não seremos colocado no livro da vida e seremos lançados ao fogo eterno. Então, vamos nos livrar do nosso pecado, vamos buscar a Deus, vamos orar, nos arrepender, para que Deus possa nos acolher. Como fugir do pecado? Né? Pergunta 4. Mateus 26, 41. Vigiai
e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O nosso espírito, que é o Espírito de Deus que está em nós, ele está pronto. Mas a nossa carne, nosso desejo da carne é o desejo pecaminoso, é fraco. Efésios, capítulo 4, versículo 26 e 27. Efésios, capítulo 4, 26 e 27. Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não dei lugar ao diabo. Assim, nós conseguimos vencer. Irai-vos, mas não pequeis. Se ponha ao sol sobre a vossa ira. Se ponha-se a luz de Deus. Ajoelhai e orai, buscai a Deus. Quando estiver irado, esse é o meu maior defeito. Esse é o meu maior erro, a minha ira. Eu tenho um negócio que quando eu venho ira, eu explodo logo. Essa é a minha maior batalha, segurar a minha ira no meu coração. Atos 3, capítulo 3, versículo 19. Mas eu vou vencer. No nome do meu Senhor Jesus Cristo eu vou vencer. Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de descanso pela presença do Senhor. Nós temos que nos arrepender, nós temos que nos converter, ir para a igreja, nos arrepender, nos converter para o nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecer que o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso único Salvador, é o nosso caminho, é a nossa vida. Através do nosso Senhor Jesus Cristo chegaremos ao nosso Pai eterno, Deus celestial. Então temos que nos arrepender dos nossos pecados e temos que nos converter e buscar a Deus a todo momento. João 14, versículo 15. Se me amais, Jesus dizendo, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, como fugir do pecado? Quem realmente ama Jesus, guarda os mandamentos de Jesus. Conseguimos fazer isso 100%? Não. Somos homens miseráveis, pecadores. Então, tenho que tentar. Como que eu consigo? Lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, orando, jejuando, buscando, tentando trazer o máximo de tempo possível Deus na minha vida, ao meu lado. Somente assim, somente assim, somente assim. Pergunta 5. Como se livrar do Satanás? Vamos para Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago 4, 7. Sujeitavos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Temos que nos sujeitar a Deus. Como? Buscando a palavra de Deus, lendo, batendo o joelho no chão, orando, buscando a Deus, jejuando, acordando de madrugada para buscar a Deus, buscando Deus o tempo todo, louvando, de manhã, de tarde, de noite. Somente assim, e o diabo fugirá de nós.
Efésios 6, capítulo 6, versículo 10, 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra o espírito, contra potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. É isso aí, meus irmãos. Temos que tentar ao máximo fugir do Satanás, não abrir espaço aos nossos corações, para que Satanás consiga entrar e ganhar, né, a batalha. Então temos que revestir de Deus, orando, jejuando, buscando a Deus mais e mais e mais, louvando, segurando os desejos da carne. Desejou, viu que a coisa errada, busca a Bíblia, leia a Bíblia, louve, entendeu? Encoste perto de alguém, para que você não esteja só. Se você estiver sozinho, às vezes o inimigo consegue chegar no seu coração, né? Então temos que fazer o máximo para não distanciar do Satanás, para que ele não encoste em nós, para que Deus esteja conosco o tempo todo. Só nós temos o poder de decidir se a gente quer que o Satanás esteja com a gente ou se a gente quer que Deus esteja com a gente. É nossa atitude, é nosso livre-arbítrio, nós que decidimos. Pensamos em fazer coisa errada, sabemos que é errado, antes de fazer, leia a Bíblia, ore, louve, encoste perto de alguém, não fique só assim. Meus irmãos, espero que essa palavra seja edificante para você. Se você gostou, dê um like, curte, compartilha, para que essa palavra possa chegar a mais e mais pessoas. Agradeço a você, agradeço a Deus primeiramente, e que o nosso Senhor Jesus Cristo consiga tocar em nossos corações, que o nosso Espírito Santo consiga reverter todos os nossos pensamentos pecaminosos, e que os anjos estejam ao nosso redor nos protegendo de todo o mal. Fica com Deus. Até a próxima, se nosso Senhor Jesus permitir. Amém. Obrigado. Glória a Deus.